Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, muito obrigado, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um domingo da Seichonoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado, você que já está conectado, que já está presente aqui na nossa sala virtual. Muito obrigado por você abrir as portas da sua casa para receber os ensinamentos da Seichonoye. Muito obrigado por essa grandiosa oportunidade. Que maravilha, né? Que alegria poder iniciar esse domingo tão especial, o domingo de Páscoa, né? Então, quero iniciar aqui esse programa já desejando uma linda Páscoa para você, para toda a sua família. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, no programa de hoje, nós vamos falar de um tema bastante importante que está nesse livro, Meu Lar é um Paraíso, do sagrado professor Seiichi Taniguchi. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos utilizar o capítulo 6 desse livro, Meu Lar é um Paraíso, e o capítulo 6, ele tem como título A Mente é o Timoneiro. Então nós vamos falar um pouquinho hoje aqui nesse programa a respeito desse tema tão importante, que é entender um pouquinho essa questão da estrutura da mente, o que significa timoneiro, né? Alguém aí já sabe, né, o que significa a palavra timoneiro? Então nós vamos abordar esse e outros temas, né, correlacionados nessa atividade do dia de hoje. Bem, queria pedir para as pessoas, né, que já estão conectadas, que vocês escrevam para nós aqui no chat de onde você está falando, de onde você está participando, né, perdão. E se é pela primeira vez, se você está participando do Domingo da Seichonoye pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? A gente está muito feliz de poder recebê-los nesse programa de hoje. Muito bem. Então, vamos ao tema, né? Então, qual que é o significado da palavra timoneiro? Então, segundo o nosso dicionário,
Timoneiro é aquele que controla o time ou uma embarcação. É um indivíduo que dirige ou regula alguma coisa. Também pode estar relacionado a palavra timoneiro com o guia, o chefe, né? Alguém que está na liderança, tá certo? Então, esse é o grande significado aqui da palavra timoneiro. Bem, então o mestre está utilizando uma figura de linguagem, que é a metáfora, para explicar que a nossa mente é o timoneiro, então a nossa mente é que controla, por isso que o dicionário traz essa definição do tema. Bom, antes de entrar no capítulo propriamente dito, que é o capítulo 6, eu queria falar um pouquinho sobre o prefácio desse livro, Meu Lar é um Paraíso. Então, no prefácio do livro, o professor Seiichi Taniguchi, ele inicia o prefácio dizendo assim, olha, neste mundo existem muitos problemas e aflições, mas existe algo que sana esses sofrimentos, um lar paradisíaco. Olha que lindo isso, né? Bem na abertura do prefácio, ele fala que nesse mundo, o mundo fenomênico, onde nós estamos hoje, nesse mundo existem muitos problemas e aflições, mas existe algo que sana esse sofrimento, que é um lar paradisíaco. Seja sofrimento provocado por problemas de trabalho, seja sofrimentos causados por problemas de saúde, tudo é amenizado por um ambiente familiar paradisíaco. Bom, aí talvez algumas pessoas que estejam acompanhando a atividade nesse momento possa até dizer assim, mas fala isso porque não conhece o lar onde eu vivo, onde eu estou nesse momento, né? E na verdade a gente vai poder entender um pouquinho durante essa atividade de hoje que nós temos a capacidade e o controle de mudar o ambiente à nossa volta. Basta que nós façamos um ajuste na nossa consciência, da nossa mente. Que acontecerá se o lar de uma pessoa for um lar infernal ou um lar purgatório? Essa pessoa não terá onde amainar seus sofrimentos e suas aflições. Não encontrará refúgio em lugar algum, e sua vida se tornará um inferno. Mas podemos tornar esse lar um lar paradisíaco. Que lindo que é isso, né? Bom, eu quero começar, então aqui falando um pouquinho, da minha experiência enquanto pai, a experiência da paternidade, para a gente entender um pouquinho como que é essa questão, de lidar com algumas questões do dia a dia. Eu tenho um filho, eu sou casado, a minha esposa também é preletora, também é professora. Nós temos um filho que hoje está com 13 anos. O Vitor, quando tinha uns 6, 7 anos, um belo dia, auxiliando ele na hora do banho, ele me fez a seguinte pergunta: papai, qual é o lugar mais sagrado do mundo? E eu confesso para vocês que quando o Vitor me fez essa pergunta, eu na hora respirei fundo e falei, meu Deus do céu, o que eu vou responder para uma criança de 6 anos? Qual é o lugar mais sagrado do mundo? E na hora eu ouvi uma voz interior muito forte dentro de mim, pedindo para que eu não vacilasse em relação à resposta que eu ia dar para o Vitor. E aí eu respirei fundo, olhei para ele e disse assim, filho, o lugar mais sagrado do mundo para você tem que ser aquele onde você estiver. Aí ele me olhou, eu disse, sim, filho,
Quando você está lá na escola, embora pareça que a escola é um prédio de 4, 5 paredes, na verdade a escola, por você estar dentro dela, é o lugar mais sagrado do mundo. Quando você sai da escola, que você vai até a casa da vovó, dá um beijinho nela, a escola deixou de ser o lugar mais sagrado do mundo e a casa da vovó passou a ser o lugar mais sagrado do mundo. E quando você sai da casa da vovó e vem aqui para a nossa casa, a casa da vovó deixa de ser o lugar mais sagrado do mundo e a nossa casa passa a ser o lugar mais sagrado do mundo para você. Aí eu peguei a mão dele, coloquei no peito dele e disse assim, isso porque, filho, o lugar mais sagrado do mundo, né, está onde você estiver, porque está dentro de você o sagrado e você leva o sagrado para onde quer que você vá. Por isso que o professor Seiichi Taniguchi aqui, ele fala que nós conseguimos transformar qualquer ambiente, porque a gente está levando para dentro desse ambiente o nosso sagrado. E aí, refletindo um pouco, né, sobre isso, ele me olhou e eu falei, bom, eu acho que a resposta, né, atendeu aí a pergunta que ele fez. Passado alguns dias, eu pensei assim, será que o Vitor lembra e assimilou o que eu quis dizer com relação a essa pergunta que ele me fez? Passado alguns dias, ele estava lá em casa fazendo uma atividade e eu, da onde eu estava, disse, Vitor, ele, oi papai. Eu perguntei para ele assim, qual é o lugar mais sagrado do mundo? Ele me respondeu, aquele onde eu estiver. Né? Eu falei, que ótimo, né? Então, é isso que eu sempre fico pensando e refletindo, né? Quantas pessoas entram dentro de casa, batem a porta, já chega em casa emburrado, já chega em casa, né? Não tratando as pessoas dentro de casa com o devido respeito e carinho que elas merecem, entendendo que está entrando num lugar qualquer e você não está entrando num lugar qualquer, você está entrando no lugar mais sagrado do mundo para você. Né? Quantas pessoas vão para o seu ambiente de trabalho, para o seu local de trabalho, de cara feia, chega lá, não dá nem bom dia para as pessoas, né? E já entra e já começa o dia trabalhando mal-humorado, então leva para dentro do seu local de trabalho, né, esse clima e essa vibração negativa. Né? Então, o que a gente tem sempre que refletir, pensar e lembrar não é o lugar que é sagrado. Por eu adentrar esse lugar, ele se tornou um lugar sagrado. Né? Bom, queria comentar aqui também, né, ainda no prefácio do livro do professor Seiichi Taniguchi, ele diz assim, olha, mudando-se a mente, muda o mundo. Isso porque é a mente que rege o corpo e o destino. Olha, né? Então, se a nossa mente é o timoneiro, é aquele que conduz, é aquele que comanda, é aquele que dirige, né? A nossa mente, né, é que vai comandar o corpo carnal e o nosso destino. Né? Dentro desse próprio prefácio, o professor Seiichi Taniguchi, ele fala para a gente que não é fácil, ele sabe que não é fácil. Então ele diz assim, olha, talvez haja quem diga que é muito difícil mudar a mente. De fato, é difícil. Todos querem ter mente boa, mente pacífica, como um mundo paradisíaco. O que devemos fazer para conseguir isso? Daí ele responde, o ser humano não é escravo do corpo, nem do ambiente em que vive. Ele é senhor de si mesmo. A mente humana rege o próprio corpo e o ambiente a seu redor. Portanto, devemos viver conscientes de que somos donos de nós mesmos. Bom,
Um outro exemplo que eu queria abordar, né, e compartilhar com os senhores aqui, quando o professor Seicho fala, né, que a mente é ela que comanda o nosso corpo e o nosso destino. Eu tenho uma amiga que é professora de inglês no ensino médio e certa vez, né, certo ano, um aluno do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, ele iniciou o ano com um propósito. E o propósito desse aluno era aterrorizar a escola. Olha que coisa meiga, né, gente? Então, essa professora, que também é preletora da Seicho Noye, durante o ano ela foi tentando ajudar esse menino, né? Dizendo para os professores, tenham calma, tenham paciência com ele, né? Porque ela via que ele estava chamando a atenção. E aí ela tentando que ele não fosse expulso da escola, que ele não apanhasse dos colegas, que os professores não criassem aí uma antipatia pela pessoa dele. E ela intensificou oração, Deus me orienta, como que eu ajudo esse meu aluno, como que eu ajudo esse meu aluno. E aí faltavam 5 dias para acabar o ano letivo, que são 200, ela dando aula e o aluno no fundo da sala com o propósito dele. Ela foi andando em direção a ele, quando ela chegou bem perto, ela olhou para ele com muita firmeza e disse para ele assim, olha aqui, você sabe como que eu te vejo? Eu te vejo como um grande navio em cima do oceano, sem comandante. E deixou ele. Passado esses 5 dias, terminou o ano letivo, ao meio-dia tocou a sirene, né, na escola para dizer que havia acabado a aula naquele dia, e ela comentou que soltaram rojões na porta da escola, porque aí o menino, terminado o ensino médio, ia embora da escola. E quando ela me contou isso, ela ficou muito emocionada e pensava assim, sabe, professor Luiz, que coisa, que porcaria de professora que eu fui, que eu não conseguia ajudar esse menino. E mal sabia ela. Passado 2 anos que aconteceu isso, ela dando aula na mesma escola, bateram na porta da sala. E quando ela abre a porta, ela reconhece o menino de terno, de gravata, com um buquê de flores tão grande que não cabia entre os braços dela. E quando ela abre a porta, que ela reconhece o menino, ele olha para ela e disse assim, professora, eu vim aqui para dizer para a senhora que agora o meu navio tem um comandante, né? E aí ela abraça ele naquela montoeira de flores e fala no ouvido dele, quando eu disse para você, você sabe como que eu te vejo? É porque eu te via o tempo inteiro, mas você não me via. E quando eu disse que eu te via como um grande navio em cima do oceano, sem comandante, o que era esse navio? Era uma metáfora. E dentro da metáfora, esse navio, ele é o seu destino. Como que você entrega o leme do destino, chamado navio, na mão de uma pessoa? Pode ser na mão de um traficante, na mão de uma pessoa que vai acabar com a sua vida, com o seu destino. E você não pode fazer isso. E ele respondeu para ela, professora, eu precisei de 2 anos para entender a sua frase, mas eu entendi, né? Então, veja que coisa linda, né? Que coisa fantástica, quando a gente pensa, não alcancei o meu objetivo, e não é verdade. Ela fez a parte dela, ela usou a frase certa para mexer em algo dentro dele, né? E aí ele pediu autorização para a escola, né? Ele pediu autorização para a diretora da escola para que ele pudesse ir na escola homenagear essa professora. Então, é isso. Às vezes a gente fala, puxa, o que eu fiz foi tão pouco, ou quase nada, mas não é assim, né? Muitas vezes a própria pessoa, cada um
ele dentro da sua liberdade de livre-arbítrio, né, uns assimilam mais rápido, outros não, né? Mas o importante é que essa professora, com uma frase, ela salvou a vida desse menino, né? Muito bem, vamos agora falar do capítulo 6. A mente é o timoneiro. E quando o professor Seicho abre aqui o capítulo 6 com esse tema, a mente é o timoneiro, ele destaca a palavra convicção, né? Então, abrindo o capítulo 6, neste mundo, tudo ocorre conforme a mente. Isso pode ser constatado não por algum fenômeno extraordinário, mas sim pelos fatos corriqueiros que vivenciamos no cotidiano. Olha que importante isso, gente. O que ele está dizendo aqui? Que nas coisas mais simples do dia a dia é que a gente observa essa afirmação do professor Seicho Taniguchi, né? E isso pode ser constatado não por um fenômeno extraordinário, mas pelas coisas simples, pelos fatos corriqueiros do dia a dia. Bem, nós, talvez, né, muitos dos senhores já tenham escutado nós, preletores, falando que para exemplificar basicamente como se estrutura a mente do ser humano, né? Então, a gente explica o seguinte, que a mente do ser humano, ela é composta basicamente de mente consciente e mente subconsciente, tá? Essa é uma explicação muito básica e depois, claro que aprofundando um pouco mais, a gente detalha outras partes, né, da mente. Mas basicamente, consciente e subconsciente. A mente consciente é essa mente que a gente está utilizando agora, né? Optei por assistir o programa, optei por me alimentar de determinado alimento, optei pela roupa que eu utilizei hoje. Então, essa é a nossa mente consciente, aquela que a gente toma decisões. E nós temos também a nossa mente subconsciente, que é aquela mente que a gente utiliza, por exemplo, quando nós estamos dormindo. Eu estou dormindo, a mente consciente está ausente, porém, o meu coração não para de bater, o meu pulmão não para de funcionar, os meus rins não param de funcionar, justamente porque a mente subconsciente é que está controlando toda essa função enquanto a mente consciente está ausente. Muito bem, 5% da nossa mente corresponde ao consciente, que é a primeira parte, né? Então, 5% da nossa mente é o consciente, 95% é o subconsciente. E dentro desse subconsciente também é onde estão armazenadas as nossas emoções, as nossas vivências, as nossas histórias, as nossas experiências de vida. A pergunta que não quer calar é: por que a mente consciente é 5% e a mente subconsciente corresponde a 95%, né? De onde surge esse 5 mais 95 que fecha a conta com 100%? Ora, preletor, eu sou bom de matemática. Não poderia ser 10 mais 90 que também daria 100? Né? 80 mais 20 que também daria 100%? Né? Ou, por exemplo, não poderia ser 50% mais 50%? Né? Por que a nossa mente consciente, ela corresponde a 5%? Não é um número aleatório, não é um número cabalístico, não é nada, né? Esse 5% da nossa mente consciente corresponde a aproximadamente 1% de cada um dos nossos 5
sentidos, né? Então, nós temos 5 sentidos, né? A visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. Então, 1% dos nossos 5, aproximadamente, tá, gente? 1% de cada um dos nossos 5 sentidos compõe o nosso consciente. Os outros 95% é esse grande recipiente onde estão armazenadas todas as nossas experiências de vida, quando eu falo experiências de vida, inclusive de vidas anteriores, né? Que a Seicho Noye, ela acredita que a morte desse corpo carnal não significa a interrupção da vida, ao contrário, a nossa vida, com V maiúsculo, né? Ela continua eternamente. Então, nesses 95%, tem também uma grande parte dentro dele, que são as experiências que a gente teve em vidas anteriores, né? Então, no segundo parágrafo do capítulo 6, o terceiro parágrafo do capítulo 6, o sagrado, né, professor Seicho Taniguchi, ele fala: a mente possui a função de timoneiro da nossa vida. Então, quem comanda, quem dirige, quem regula, né, é a nossa mente. Portanto, se pensamos em seguir para a direita e conseguimos tomar esse rumo, e se pensarmos em nos dirigir para a esquerda, conseguimos rumar nessa direção. Contudo, se nos limitamos a querer seguir, por exemplo, para o lado esquerdo, e isso não será suficiente para tomarmos corretamente esse rumo, não adianta simplesmente querer ir para o lado esquerdo. É necessário pensar firmemente em seguir o rumo, ou seja, ter a convicção consigo e ir para o lado esquerdo. Tudo nessa vida é assim. Para que a mente cumpra eficazmente a função de timoneiro de nossa vida, é imprescindível a convicção. Olha, gente, fantástico, né? Assim, quando a gente fala dessa questão da convicção, é ter certeza, né? Eu não duvido que eu vou conseguir, porque a minha convicção, ela é forte, ela é firme. Não importa o tempo que precisar, eu vou conseguir. E, principalmente, eu não vou desistir. Voltando no início da palestra, né, como aquela professora, que ela, durante 200 dias letivos, ela não desistiu daquele aluno. E porque ela não desistiu, intensificar a oração é uma forma de convicção, né? Deus, eu ainda não consegui, mas eu não vou desistir. Ninguém nem nada vai impedir a minha marcha. Ninguém e nem nada vai impedir eu alcançar o meu objetivo, que no caso dessa professora era salvar esse aluno, né? Então, olha que nobre que é isso, né? Essa convicção, não perder a fé, a crença de que ela conseguiria sim, né, salvar esse aluno, ajudar esse aluno, né? Então, isso é muito lindo. Quando a gente fala da nossa convicção, é não abrir mão, né? É não abrir mão daquilo que a gente acredita. E se ainda não manifestou, não quer dizer que eu vá perder a minha fé, a minha esperança de que eu vá conseguir isso, né? É claro que as coisas, elas têm um tempo lógico. Então, quando eu falo assim, Deus, eu não estou conseguindo, mas você me ajuda, né? A gente está depositando nas mãos de Deus a nossa esperança de que isso vai acontecer e que a gente não tem dúvida disso, né?
E aí eu sempre também me lembro do seguinte: qual é a comanda que a gente deixa para a nossa mente, né? Eu, por exemplo, logo que eu conheci a Seichonoye, que eu comecei a assistir muitas palestras, cursos, né, módulo de estudos, ciclo da prosperidade. Na época que eu conheci a Seichonoye, não existia ainda o CEV, o ciclo de estudos da educação da vida, mas eu já frequentei módulos, né? Iniciei frequentando módulos. Paralelo aos módulos, eu comecei a fazer o ciclo também da prosperidade. E eu assisti muitas aulas dos preletores falando da estrutura da mente, da importância da nossa mente estar sempre direcionada para o caminho da luz, para o caminho do bem, para o lado positivo das coisas, né? E aí eu, uma vez, ouvindo uma palestra de um preletor, ele disse o seguinte, que quando a gente vai dormir, né? Então, já disse, né? E repito que a mente consciente, quando a gente pega no sono, ela fica ausente, mas a mente subconsciente fica viva e atuando. Então ele ensinou para a gente nessa palestra que era assim, quando a gente vai dormir, antes de dormir, né, fazer meditação Shinsokan, né, escovar o dente, tomar banho, botar pijama, fazer tudo direitinho, aí faz a meditação Shinsokan, que antecede, né, o nosso sono, e aí ele disse assim, ó, depois que você já fez tudo isso, né, e só falta você apagar a luz, apagar o abajur e entrar no sono, que é deixar uma comanda para a nossa mente subconsciente, que durante o meu sono, né, que a nossa mente, ela se harmonize com todas as coisas, né? Que a nossa mente, durante o nosso sono, ela caminhe para o lado iluminado, né? Porque é igual quando a gente deixa uma comanda, né, para os nossos filhos, olha, eu vou sair de casa, mas cuidado com isso, cuidado com aquilo, ou quando os nossos filhos vão sair para uma viagem, olha, toma cuidado aqui, então a gente faz as nossas recomendações, não é isso? Então, quando a gente vai dormir, é importante que a gente faça isso com a nossa mente subconsciente também, né? Eu vou pegar no sono, mas eu tenho certeza que durante o meu sono, né, a minha mente vai estar focada somente em coisas boas, coisas positivas, né? E assim a gente deixa um direcionamento para essa mente subconsciente, enquanto a nossa mente consciente está ausente, né? Aí o professor Seiichi Taniguchi, ele lembra, né, uma passagem em que Jesus Cristo ensinava para as pessoas que acompanhavam ele, né? Então ele fala que Jesus ensinava para as pessoas, seja feito conforme a sua fé, e curava os enfermos. Mas entre os discípulos havia alguns que voltavam sem ter conseguido curar os doentes. Então Jesus os repreendia, homens de pouca fé. Certa vez, quando ele e alguns discípulos estavam num barco em alto mar, sobreveio uma tempestade. Vendo os discípulos cheios de medo, Jesus novamente os repreendeu. Por que temeis, homens de pouca fé? E levantando-se, ordenou ao vento e ao mar que amainassem. No mesmo instante, veio a bonança. Esse episódio consta no Evangelho de São Mateus. O referido episódio mostra claramente que os milagres de Jesus ocorreram devido à sua fé e à sua convicção. Eram tão grandiosas que lhes conferiam o poder de repreender até mesmo o vento e o mar. Não é? Olha, gente, que coisa muito linda que é isso.
Logo que eu conheci a Seicho Noye, eu não tinha muita paciência não, sabe, gente? Confesso aí para vocês. Então, eu perdi a paciência com muita rapidez. E uma das coisas que me ajudou muito nesse processo de hoje ter, né, um pouco mais de paciência, foi uma estratégia muito legal de conversar comigo mesmo, né? Porque é legal, às vezes, você ter alguém do seu lado que te diga, olha, não faça assim, né? Mas às vezes a gente não tem. Eu mesmo morei 12 anos da minha vida sozinho, quando eu fui morar em Florianópolis, onde eu iniciei a caminhada dentro da Seicho Noye. Então, nesse processo de me auto-reeducar, muitas vezes o que eu fiz foi isso, ir para frente do espelho e dizer, Luiz, calma, né? Então, conversar com a gente mesmo, né? Eu mesmo, muitas vezes, cheguei até com convicção, perguntar para mim mesmo, Luiz, quantas vezes a gente vai ter que falar sobre isso? Igual a gente faz, né, com criança, quando a gente explica 1, 2, 3, 5, olha, quantas vezes eu vou ter que te falar isso? E às vezes a gente tem que fazer isso com a gente mesmo, porque esse processo de reeducação, né, de educar-se, é muito importante. Então, eu fiz muito isso, sabe? De dizer, tenha calma, tenha paciência, né? Isso é passageiro, né? Isso é só uma passagem, isso não é duradouro, né? Então, quando a gente cria esse hábito de se auto-reeducar, a gente vai percebendo uma mudança dentro da gente mesmo. E aí, hoje, quando eu falo assim, né? Você que nos acompanha, por exemplo, há quanto tempo você conhece a Seicho Noye? Faça esse exercício de olhar para trás e lembrar como você era quando você chegou na Seicho Noye e como você está hoje, né? Eu mesmo, quando eu olho para trás e me lembro como eu era e como eu sou hoje, claro, gente, não estou dizendo aqui que eu sou perfeito e que já estou 100%. Não. Ao contrário, diariamente eu faço esse exercício. Onde eu tenho que melhorar? Onde eu tenho que avançar cada vez mais, né? Porque é um processo, tá? Não é uma tomadinha que você liga e... né? Não, você vai construindo, vai construindo. No início eu dizia, calma Luiz, 1.500 vezes a cada 10 segundos. Né? Aí foi passando um tempo, foi diminuindo, né? Então a gente vai criando esse novo hábito, né? Que aliás, né, refletir sobre os nossos hábitos também é uma forma muito interessante da gente revisitar aí a nossa mente, né? Revisitar os nossos hábitos, mudar os nossos hábitos. Tem pessoas que querem resultados diferentes mantendo os mesmos hábitos. Aí, gente, não digo que é impossível, mas é difícil, né? Então, se eu quero resultados diferentes, eu preciso criar novos hábitos, né? Claro que tem hábitos que são muito saudáveis, mas quando a gente reflete sobre os nossos hábitos, talvez a gente descubra que tem hábitos aí que precisam ser revistos, né? E é isso que o professor Seicho Taniguchi está dizendo aqui, né? Dessa convicção que a gente tem que ter, dessa fé que a gente tem que ter. Há um tempo atrás, estava reprisando na televisão aquela novela Os 10 Mandamentos. Eu gosto muito de novelas de época, novelas, né, que mostram uma cultura antiga, como é o caso, né, dos 10 Mandamentos, porque mostra a cultura do povo hebreu, né? E estava reprisando a novela, e aí às noites que eu não tinha nenhuma atividade, que também não é muito comum, né? Eu estava em casa, aí, trocando de canal com a televisão e estava passando o capítulo. Eu falei, vou assistir um pedacinho, né? Um elenco muito bom e tal. E aí, estava justamente num momento em que Moisés estava reunido com o povo, né, que seguia ele. Nessa altura da novela, eles já estavam no deserto, e ele estava conversando, fazendo
uma roda de conversa, né, com alguns dos hebreus, e ele dizia exatamente isso para eles, que ele vivia não pelo que via e sentia, mas pela fé. Então ele usou exatamente essa frase. Aí ele está se referindo a ele, né, a Moisés, eu vivo não pelo que eu vejo e nem pelo que eu sinto, eu vivo pela minha fé. É por ela que eu durmo todos os dias, é por ela que eu acordo todos os dias. E renovando a minha fé, eu estou renovando a força e a convicção para não parar o que eu tenho que continuar, né? E quando ele fala, eu vivo não pelo que eu vejo, porque aquilo que eu vejo, se eu estou vendo com os olhos carnais, é dos 5 sentidos. E a visão dos olhos carnais, ela é uma visão limitada, né? Então, quando ele fala, não pelo que eu sinto, porque eu vejo algo com os olhos carnais, isso provoca um sentimento dentro dele, mas aquilo que ele está vendo não é o real, né? Então, quando ele fala, eu vivo não pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, mas eu vivo pela minha fé. Então, tem horas que a gente tem sim que fechar os olhos carnais e transcender o mundo dos 5 sentidos até o do 6º sentido e mergulhar fundo no mundo da imagem verdadeira, né? Por isso que a prática da meditação Shinsokan todos os dias sem falta, ela é imprescindível para nós, né? O mundo fenomênico, ele é um mundo de, às vezes, de conflitos, né? De discussões, e enquanto que o mundo da imagem verdadeira, ele é um mundo de pura paz, né? Então, quando a gente fecha os olhos carnais para praticar a meditação Shinsokan diariamente, né? 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, quando você abre os olhos carnais, você fala assim, gente, que delícia, que gostoso, né? Porque é isso, né? É um mundo da imagem verdadeira. Então, essa prática diária da meditação Shinsokan é que abastece essa nossa fé e essa nossa convicção, né? Então, essa dica que o professor Seiichi Taniguchi está dando aqui para a gente é muito importante. Não duvide da sua fé, né? Você quer realizar algo, tentou uma vez e não deu certo, você já desiste? Não duvide da sua fé, não duvide que isso vai dar certo, né? Ao contrário, tenha essa crença, não importa que não aconteça agora, mas eu tenho certeza que isso já se concretizou. Não só vai se concretizar, como já se concretizou. É só ter um pouquinho de paciência e esperar o momento adequado para a sua manifestação. Na página 82, o professor Seiichi Taniguchi nos orienta. A verdadeira convicção não é algo que se consegue facilmente. Ela deve necessariamente estar fundamentada na prática constante de longa data. Então, né, não se consegue facilmente, mas por não se conseguir facilmente é que a gente não desiste, né? Então é isso que ele está falando. Vamos persistir na prática. Queria aproveitar que o professor Seiichi Taniguchi aqui usou a palavra prática, né? O que comprova a eficácia do ensinamento da Seicho no Ie são as práticas. Elas são a eficácia do ensinamento, né? Então, assim, você assistiu uma palestra, você assistiu uma aula num curso, você leu num livro, agora coloca isso em prática. Porque senão vai ficar mera teoria, né? A teoria, ela é importante, né? O livro, ele traz o conceito, ele traz a teoria, mas o que o professor Seiichi Taniguchi nos ensina aqui, se eu não colocar em prática, vai ficar só no campo da teoria, do discurso do conhecimento. Você entendeu? Entendi. Agora vai praticar. É isso que Jesus falava.
Você entendeu? Entendi. Então agora pratica e não duvida, né? Não duvide que vai dar certo. Tem pessoas que falam assim, você deseja alguma coisa? Eu até desejava, mas não vai dar certo mesmo. Não compete a nós saber se vai ou não dar certo, né? A nossa competência é desejar sim ou não. Se você disser que não, está tudo bem, não tem problema dizer não quero. Mas se você disser que sim, não interfira num campo chamado saber se vai dar certo ou não, porque daí já não é competência nossa, né? Vou repetir, a nós compete a decisão sim ou não, né? E tudo bem o sim e tudo bem o não também, né? Bom, e aí então o professor Seiichi Taniguchi, ele fala assim, né, que aquilo que ocorre na nossa mente, ela manifesta no corpo carnal e no ambiente à nossa volta. Por isso que a gente precisa observar muito a nossa mente. E dessa forma eu queria, né, deixar uma pergunta aqui para nós. Com que mentalidade nós temos visto as coisas? Com que mente, com que postura mental nós temos visto as coisas, pessoas e fatos ao nosso redor, né? Se o nosso corpo carnal momentaneamente está manifestando algo que a gente não está satisfeito, reflita sobre a sua postura mental. Se o ambiente à nossa volta não está manifestando algo, né, que a gente acredita, ou está manifestando algo que está desagradando a gente, reflita a sua postura mental e aí pratique, né? Bom, nós estamos, né, praticamente que chegando à reta final do programa de hoje, e como hoje nós temos, né, aí uma data muito significativa, como eu disse no início da palestra, né, eu queria encerrar então essa nossa atividade de hoje fazendo uma oração que está no livro A Verdade em Orações. Esse livro, ele tem 2 capas, a preta, que é essa que eu estou usando, que é o volume 1, e a capa azul, que é o volume 2. Então, essa oração que nós vamos fazer agora está no livro A Verdade em Orações, volume 1, né? Na página 106. Por se tratar de um domingo bastante especial, que é o domingo de Páscoa, nós vamos fazer a oração para abençoar o lar, né? E assim o nosso lar, a nossa família, possa ter aí uma abençoada Páscoa, né? Então eu gostaria de pedir, claro, para as pessoas que puderem e se sentirem à vontade, de assumir a posição de oração ou somente fechar os olhos carnais para acompanhar a oração com os olhos carnais fechados e a mente voltada, né, para Deus, para a luz. Muito obrigado, muito obrigado. Então, oração para abençoar o lar. Somos filhos de Deus. Esta casa é morada dos filhos de Deus. O amor de Deus preenche esta casa e os seus moradores estão preenchidos de paz, alegria e tranquilidade. Nesta casa preenchida de amor de Deus, não há de entrar nenhuma vibração mental nociva, tal como ódio, ressentimento, maldição, inveja ou hostilidade, pois tal vibração negativa não sintoniza com as nossas vibrações de harmonia e amor. O meu lar é realmente lar de Deus, está preenchido pela sabedoria de Deus. Por isso, não há ninguém que conceba ideias estúpidas ou que cometa tolices. Os membros desta família, vivendo num ambiente repleto de vitalidade dinâmica, não perdem a beleza da ordem e da harmonia que expressam a beleza do mundo de Deus.
A sabedoria de Deus se manifesta como prudência e não há vibrações que excedam o limite em nenhum aspecto da nossa vida. Por isso, o conflito não pode entrar no meu lar. A insensatez não pode entrar no meu lar. A tristeza não pode entrar no meu lar. A apreensão não pode entrar no meu lar. As vibrações de harmonia, amor, alegria e sabedoria abrangem todas as coisas. Este lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, e está sempre repleto de vozes de bênção e louvor. E não se ouve nenhuma voz de ódio ou mágoa. Somos filhos de Deus, personificações da vontade de Deus. Logo, nesse lar não se ouvem comentários sobre defeitos alheios. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus. Todos aqueles que visitam essa casa são filhos de Deus, trazem consigo o amor de Deus, são recebidos com o amor de Deus e nos abençoamos mutuamente num ambiente de cordialidade. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, é abundantemente provido de tudo o que é necessário à nossa vida. Seja o que for que estejamos necessitando, se oramos a Deus e agradecemos acreditando que já o recebemos, ele surge no momento e no lugar apropriados. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus. Em todos os cantos resplandece a luz da vida. Todos estamos transbordantes de vida, dinamismo e saúde, e não há ninguém que esteja doente. Todos estamos envoltos numa atmosfera de felicidade. Mesmo quando alguém parece adoentado, acreditamos que isso não passa de projeção da mente. Nesses momentos, cada membro da nossa família reflete sobre os seus pensamentos, afasta os maus pensamentos e manifesta sentimento de gratidão para com todas as pessoas, coisas e fatos. Purificando os nossos pensamentos, desaparecem as más imagens projetadas, aparece a imagem perfeita da imagem verdadeira do Filho de Deus e todas as enfermidades são curadas. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, lar de alegria, lar de bênçãos, lar de gratidão, lar de harmonia, lar da prosperidade, lar da vida eterna. Agradeço sinceramente a Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bem, então, dessa forma, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer o acolhimento, né, que vocês abriram as portas, né, das casas de vocês para que o ensinamento da Seicho Noye chegasse. Uma feliz e abençoada Páscoa para todos os senhores e seus familiares, que possamos, através, né, desse domingo de Páscoa, renascermos para uma vida feliz, harmoniosa, saudável. Deus abençoe cada um dos senhores, todos os seus familiares. Muito obrigado, muito obrigado. É hora de descobrir o infinito que existe dentro de você e de conhecer todas as dádivas que você já possui desde sempre. É hora de conhecer quem você é de verdade. Entenda mais sobre essa prática fundamental da Seicho Noye e inicie agora a busca pela paz e pelo seu próprio tesouro interior. Meditação Shinsokan. Ver e contemplar Deus. A transformação de sua vida começa com uma leitura e um unir de mãos. Adquira o livro do preletor João Ricardo Viana Costa pela livraria virtual
www.livrariasni.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 50 74 4180. Abra as portas para a sua felicidade.